Guilherme Santos. Dividimos em categorias criminais. Neste momento, estudaremos as tatuagens que mais estão apontadas para a prática de homicídio e que possuem em comum as tatuagens abaixo relacionadas. O Chuck, brinquedo assassino, a Índia, a morte, Jesus Cristo, a caveira, o palhaço, o coringa, o crucifixo, o diabo e Nossa Senhora Aparecida. Chuck, brinquedo assassino. Os portadores desta tatuagem apresentam perfil violento e costumam ter várias passagens por prática de homicídio e roubo. Pode indicar também a associação à facção criminosa ADA, Amigo dos Amigos, que atua na região sudeste. Quando este personagem vem armado com a arma branca, faca ou punhal, ou mesmo arma de fogo, o policial deve redobrar a atenção, pois pode indicar um elemento de altíssima periculosidade, bastante comum entre matadores de policiais. A Índia, associado a matador de policiais e praticante de roubos. A Índia representa a deusa da beleza, da sedução, que se utiliza de meios e ou subterfúgios para atrair as vítimas, através de cilada, sexo, traição. Muito utilizado por traficantes do Rio de Janeiro como soldados do tráfico, como regalia, para poder utilizar fuzis. O possuidor dessa Índia também apresenta o perfil frio e violento. A morte. Tatuagem muito encontrada em criminosos envolvidos em grupo de extermínio e morte de inimigos dentro e fora do presídio, ou que fizeram justiça com as próprias mãos. Atentar para os desenhos onde aparece a morte segurando um fuzil. Este símbolo pode estar associado a suspeitos de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Jesus Cristo. O uso desta tatuagem como símbolo criminal foi primeiramente utilizado pelos criminosos russos que utilizam a imagem de Jesus Cristo para indicar que o possuidor, desde muito cedo, tem uma vida dedicada ao crime e também para informar que o portador da tatuagem foi condenado pelos homens, assim como Jesus Cristo também o foi. Aqui no Brasil, um grande número de indivíduos envolvidos na prática de crimes a utilizam para identificar o praticante de homicídio ou mesmo latrocínio, o roubo seguido de morte. A depender da posição onde foi encontrada, apresenta significados diferentes. Nos braços, perna e peito, refere-se a latrocínio, roubo seguido de morte. E proteção, quando utilizada nas costas. Pode vir tatuado como uma imagem de Jesus Cristo ou somente as iniciais ou mesmo a palavra Jesus. Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez, apesar da óbvia referência religiosa, o significado deste símbolo dependerá da posição aonde ela seja colocada, podendo representar um latrocida, um estuprador ou mesmo como corpo fechado, fé, proteção. Pode indicar proteção quando tatuada em tamanho pequeno no peito. Quando de tamanho grande no meio das costas, significa que o preso foi violentado sexualmente ou praticou estupro ou mesmo atentado violento ao pudor. Nos membros inferiores e superiores, coxa e barriga, indica latrocínio. Palhaço. A maioria dos portadores desta tatuagem possuem ligação com a prática de roubo, formação de quadrilha e possibilidade de envolvimento com morte de policiais. Este personagem apresenta características inconfundíveis, tais como sorriso sarcástico, irônico, às vezes com dentes afiados, com sangue escorrendo na boca ou nos olhos. Prestar atenção caso as lágrimas sejam na cor preta. Pode fazer referência a comparsas mortos por rivais. E na cor vermelha, comparsas mortos pela polícia. Portando arma de fogo e ou arma branca, encontraremos algumas tatuagens, palhaços com um dos olhos na mão, o que significa olheiro ou gerente da boca. Pode vir acompanhado de caveira, refere-se à quantidade de policiais mortos, um policial para cada caveira. O coringa. A maioria dos portadores desta tatuagem possuem ligação com a prática de roubo e possibilidade de envolvimento com morte de policiais. São extremamente perigosos. Portadores desta tatuagem demonstram frieza e desprezo pela própria vida. A maioria dos criminosos que a utilizam parecem absorver as características desse personagem, insano, sarcástico, vida louca. Normalmente,
não se entregam fácil e partem para a violência, para o confronto. Pode aparecer as seguintes frases: para meus inimigos, carrego o sorriso da morte, ou, se for para morrer, que morra sorrindo. Caveira, membro respeitado entre a sociedade criminal. Significa que quem a usa também é um assassino, bastante comum entre matadores de policiais. A caveira pode aparecer isolada ou inserida dentro de algum outro desenho. Exemplo, um Chuck segurando uma caveira, a imagem de uma caveira dentro dos olhos, caveira em cima de um túmulo. A maioria das unidades policiais e ou militares a utiliza como um sabre cravado de cima para baixo, representando a vitória sobre a morte. Os bandidos a utilizam como forma de também mostrarem que não têm medo da polícia e estão dispostos a lutar até a morte. A caveira, sem o punhal, é usada por presos que já praticaram homicídio. Diabo, matador, pistoleiro, usada por quem tem o prazer de conviver com a morte e ou aquele que mata por gosto, principalmente os rivais. Este símbolo também representa aquele que não sente remorso pelos seus crimes. Sepultura ou túmulo significa que o tatuado guarda segredo, tem a boca fechada como um túmulo, qualidade valorizada na prisão e em liberdade. Outro significado é ter o corpo fechado, símbolo de proteção, fé. Pode significar também número de mortos, quando acompanhado por nomes e ou datas, inscritos nos túmulos ou próximos ao túmulo. Arma de fogo, uma pistola, um revólver ou mesmo fuzil, traduz o elemento praticante de assalto ou, termo técnico, roubo. Fuzil indica que o indivíduo usa esse tipo de arma